Ao longo de Game of Thrones e das outras séries que se passam nesse mesmo universo, como A Casa do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos, a gente passa por muitos lugares desse universo criado pelo George R. R. Martin. Uma das características mais marcantes dessas histórias, principalmente quando a gente fala de Game of Thrones, é que os personagens estão espalhados por vários lugares diferentes. A maioria deles lugares ali dentro de Westeros, que é o continente principal da história, mas também tem alguns personagens que têm suas aventuras ali por Essos, que é o continente mais a leste. Isso é uma coisa tão importante em Game of Thrones que o mapa faz parte da abertura da série, para que as pessoas consigam se localizar ali naquele universo. Mas apesar da gente conhecer muitos lugares pela história, eles são só uma parte bem pequena da vastidão que é esse universo criado pelo George R. R. Martin. E tem muitos lugares que ou mal aparecem ou só são mencionados bem rapidinho na história e que são super interessantes. Por isso, no vídeo de hoje eu quero trazer alguns dos lugares mais misteriosos do universo de Game of Thrones, muito além de Westeros e até de Essos, viu? Tem coisa fora desses continentes também. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final. E sim, hoje eu estou falando de Game of Thrones. Eu tava com saudade de fazer um vídeo de GOT mais casual, assim, contando pra vocês uma coisa desse universo que não seja algo tão relacionado a alguma cobertura de série específica e tal. Como House of the Dragon tá chegando aí, eu tô fazendo os meus preparativos pra cobertura e eu tenho feito vários vídeos aqui no canal contando as notícias, analisando trailers e tudo mais. Mas confesso que às vezes me dá uma saudade de falar desse universo de uma forma mais geral, porque tem muitos detalhes super interessantes que valem a pena discutir em vídeo, e apesar de ter uma playlist com centenas de vídeos de Game of Thrones, de todos os assuntos que você puder imaginar, ainda tem muito assunto e eu tô com saudade, quero falar um pouquinho com vocês. Se vocês gostarem, a gente pode fazer mais vídeos nesse formato. Como eu falei lá na abertura, hoje a gente vai discutir alguns dos lugares mais misteriosos que aparecem nas obras do George R. R. Martin aí, nesse universo de GOT. Tem alguns deles que são mencionados e descritos na saga principal, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas também às vezes os locais são só mencionados muito brevemente e a gente tem uma descrição um pouco maior deles no livro O Mundo de Gelo e Fogo, que é esse livro aqui, e é dele que eu vou tirar a maior parte das informações desse vídeo, tá? E eu acho muito legal quando a gente lê O Mundo de Gelo e Fogo, porque ele dá uma dimensão de quão imenso é esse universo criado pelo George R. R. Martin. Porque assim, nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente tem uma janela muito grande para coisas que acontecem fora de Westeros, em capítulos de ponto de vista de alguns personagens, principalmente da Daenerys, que é o maior destaque nesse quesito, na minha opinião. Pra quem não sabe, os livros das Crônicas de Gelo e Fogo funcionam dessa forma. Cada capítulo é o ponto de vista de um personagem, então às vezes você tá no capítulo do Jon Snow, aí depois vai pra um capítulo da Daenerys, depois vai pra um capítulo da Catelyn, e aí cada um deles tá em um lugar daquele mundo, mas a maioria dos personagens, pelo menos no começo da história, tá ali em Westeros mesmo. A maior exceção é a Daenerys Targaryen, que desde o começo da nossa história tá no continente de Essos, que fica a leste de Westeros. E a Daenerys é uma personagem que, apesar de ter nascido ali na costa de Westeros, né, ela nasceu em Pedra do Dragão, mas desde muito pequena ela viveu em Essos, ali na parte das Cidades Livres, que são essas cidades que ficam ali na parte mais a oeste de Essos. Então, apesar dela ter uma origem de Westeros, ela tem a vivência maior ali em Essos. E desde o começo da história dela, nas crônicas, a gente vê ela saindo ali de Pentos pra se casar com o Khal Drogo, que é um Dothraki. Os Dothraki são nômades, então ela vai ver essa jornada dos Dothraki, e também depois do primeiro livro, depois de tudo que acontece ali com os dragões e tal, ela vai passar por vários lugares ali de Essos. Então, pelos olhos da Daenerys, a gente vê muita coisa ali de Essos. E tem outros personagens que vão para Essos nos livros posteriores também. Mas mesmo assim, se for parar pra pensar, a gente viu muito menos da metade de Essos nesses capítulos. Na verdade, acho que nem uns 10%. Tem coisas que a gente ouve falar, mas a gente realmente não visitou pelos olhos dos personagens. E eu acho que tá tudo bem, tá? Porque isso é uma das coisas que eu mais gosto no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Que muito do que a gente sabe sobre o tal do mundo conhecido, que é como eles chamam esse planeta onde eles vivem nessa história, na verdade não é muito conhecido não. Eles conhecem bem pouca coisa. E quanto mais longe é um local, menos informações a gente tem sobre ele. E mais fantasiosas as coisas parecem, de certa forma. Lógico que assim, a gente tá falando de um universo em que existe magia, em que existem dragões, mas os mestres de Westeros acabam falando de uma forma bem particular sobre esse assunto. Existe uma discussão na história sobre os mestres talvez conspirarem contra a magia e tudo mais, tem vídeo sobre isso na descrição. A questão é que os mestres são as pessoas que registram as coisas para que
nós, os leitores, tenhamos um acesso, né? Porque livros como O Mundo de Gelo e Fogo são feitos como se fossem parte daquele universo, né? Eu sempre cito aquele exemplo, é como se o Sam estivesse na cidadela e aí pegasse um livro ali da estante e aí o livro era O Mundo de Gelo e Fogo, ou era o Fogo e Sangue, que também é um livro que existe dentro daquele universo. Por que eu digo isso? Porque eu acho importante levar em conta que, assim, tirando as coisas que a gente vê pelos olhos dos personagens em capítulos de ponto de vista, todo o resto que tá nos livros como Fogo e Sangue ou O Mundo de Gelo e Fogo são as palavras dos mestres. Os mestres que estão ali em Westeros e estão falando sobre lugares que são a sei lá quantos milhares, milhões de quilômetros deles. Eles não necessariamente vão ter fontes muito precisas, porque não chega tanta informação assim em Westeros sobre esses lugares. O mundo conhecido tem mais continentes além de Westeros e Essos, e alguns dos lugares que a gente vai citar nesse vídeo estão nesses outros continentes, mas eu acho que é legal destacar que se existe um mundo conhecido, existe muita coisa que não é conhecida. A gente não sabe muito o que tem além do mapa, e esse mapa é mostrado pra gente pela galera de Westeros. Então, talvez a galera mais pro leste ali de Essos tenha um mundo conhecido um pouco diferente, mas a fonte principal que a gente tem é a galera de Westeros. E quanto mais longe de Westeros a gente vai, mais as histórias ficam diferentes, ficam estranhas às vezes. E isso pode ser porque os lugares realmente são muito misteriosos, muito perigosos, muito diferentes de Westeros, ou pode ser que o pessoal de Westeros, simplesmente por não conhecer muito desses lugares, acaba colocando meio que as únicas informações que tem. Às vezes essas informações são aumentadas, às vezes são transformadas em histórias mais estranhas do que elas seriam se a gente olhar com mais cuidado. Isso pra mim é parte da graça de ler esses textos, né? Ficar tentando entender o que os mestres pensaram quando eles leram aquilo. Será que eles estão citando mesmo uma coisa correta? Será que eles entenderam errado? É sempre legal pensar dessa forma pra tentar ver os vieses que são colocados ali. Isso é uma das coisas mais legais do universo do George R. R. Martin pra mim. Não é necessariamente só o que tá escrito diretamente ali no texto, mas sim todo esse contexto ao redor. E quando a gente olha pra inspirações, faz mais sentido ainda essa coisa de essas histórias de lugares mais distantes serem meio absurdas ou muito misteriosas. Eu sempre lembro daqueles mapas medievais que tem o texto escrito "Aqui tem dragões", que é o Hic sunt dracones. Posso estar falando completamente errado, mas costumavam colocar nos mapas medievais aqueles lugares bem distantes que eles queriam indicar, ó, isso aqui é meio desconhecido, isso aqui tem perigo. Então, às vezes, eles até desenhavam os possíveis monstros que tinham, tipo serpentes marinhas, essas coisas assim. Então, alguns dos lugares que eu vou falar por aqui vão ter essa coisa de, tá, mas será que é verdade isso que eles estão falando? Será que eles não estão exagerando? Ou será que eles estão transformando algum dos elementos em algo muito maior do que é, na verdade? E pra exemplificar isso que eu falei, acho que é legal a gente visitar um lugar que não é nem em Westeros, nem em Essos. Vamos ter uma mudança de ares. E ó, gente, não tem jeito. As coisas precisam mudar de vez em quando. Mas eu não tô falando do mundo de Game of Thrones, e sim das estações. Apesar de ter muitas mudanças de estações no mundo de Game of Thrones, só que elas demoram muitos anos pra acontecer, né? Já no nosso mundo, todo ano a gente passa pelas 4. Pelo menos aqui em São Paulo, parece que o outono finalmente chegou pra valer, com aquele tempo mega instável. De manhã faz o maior frio, aí a gente passa calor à tarde e à noite ainda toma uma chuva de brinde. Eu acho a época mais difícil do ano pra me vestir, principalmente se eu tiver que passar o dia todo fora de casa. Outro dia tava muito frio de manhã cedo e eu ia voltar só à tarde, então eu saí com uma blusa super quentinha, mas não deu nem 11 da manhã e eu já tava suando no sol e querendo trocar de roupa. Quem mandou eu não sair de Insider, né? As roupas da Insider são versáteis e super leves, então dá pra usar em camadas, mas sem pesar demais o look. Tipo a tech t-shirt de manga longa, que dá pra usar sozinha ou por baixo de outra blusa. E a wingsuit, que é um casaco super leve, mas que traz aquele conforto térmico que não vai te abafar quando o dia esquenta. Assim a gente consegue montar looks que funcionam o dia inteiro, se adaptando a essa estação que exige adaptabilidade. E com o meu cupom MICAN você ainda tem desconto na Insider. MICAN com 3 N's no final, como tá aqui na tela. Clicando no link da descrição, o cupom já vai direto pro seu carrinho. E o meu desconto acumula com as promoções do site, hein? Aliás, se você nunca comprou na Insider, tá rolando um desconto de 30% para novos clientes. Mas é só até dia 25 de maio, ou seja, hoje, então corre. Aproveita para resolver o seu outono e não precisar ficar desconfortável ou trocando de roupa no meio do dia, né? Muito obrigada, Insider, e bora continuar!
Como eu falei, eu queria sair um pouquinho de Westeros e Essos, então eu quero começar pelas ilhas ali ao norte de Sotórios, que é esse continente mais ao sul. Tem muito mistério sobre Sotórios em geral, tá, gente? É um continente que é pouco mencionado nas histórias ali de Westeros, e quando é mencionado normalmente é nesse tom de é uma terra ainda não explorada e tudo mais. Realmente é uma coisa bem ali tem dragões, que nem eu falei dos mapas medievais. Principalmente quando você vai mais pro sul ali de Sotórios. Mas ao norte de Sotórios tem lugares que são conhecidos pelos mestres de Westeros, eles sabem da existência desses lugares, porém eles consideram ainda lugares ou muito misteriosos ou muito perigosos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E um exemplo disso são as Ilhas Basilisco, que são um arquipélago que fica ali ao norte de Sotórios e a leste de Nath. Nath, pra quem não sabe, é a terra natal da Missandei, que aparece em Game of Thrones. E também é um lugar muito interessante, mas a gente pode falar dele em outro vídeo. E as Ilhas Basilisco são conhecidas principalmente por serem esconderijo de piratas, tem muitos foras da lei ali, mas não é por isso que elas chamaram a atenção pra entrar nesse vídeo. Tem muitas histórias interessantes ali nesse arquipélago, tem um lugar que foi uma colônia penal de Valíria, mas o que eu queria destacar é a Ilha dos Sapos, porque lá existe uma estátua gigante de um sapo com cerca de 12 metros de altura, e os mestres acreditam que seja um ídolo antigo, né, uma estátua de Deus que era venerada e tudo. Mas o que é mais interessante nessa estátua de sapo não é nem o fato de ser um sapo gigante, e sim o material com que essa estátua é feita, porque o material é descrito como uma pedra negra gordurosa, uma pedra negra oleosa. E esse material, gente, é um dos maiores mistérios desse universo das Crônicas de Gelo e Fogo. É uma coisa muito nichada, tá? Não é algo que você vai ver mencionado assim tão diretamente na história, mas volta e meia são citadas algumas estruturas muito antigas que são feitas desse material, de pedra oleosa preta, em lugares que aparentemente não tem muita relação entre si. Então, por exemplo, essa estátua do sapo, que é em Sotórios, aí as paredes da cidade de Asshai, que é ali em Essos, é a cidade de onde vem a Melisandre e tudo mais. A gente vai falar mais de Asshai nesse vídeo, mas as paredes de Asshai seriam feitas desse material. Aí você vai ver lá nas Ilhas de Ferro e a cadeira de pedra do mar, que é o trono que tem ali no formato de uma lula gigante e tudo, é feito de pedra preta oleosa. A base da Torralta ali em Vila Velha é feita desse material, e é um material que não é encontrado facilmente no restante desse universo, por isso que chama a atenção quando eles destacam, sabe? Tem várias teorias sobre isso, desde qual seria a natureza desse material, até quanto a possíveis civilizações que existiram milênios antes do que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo, e que já estaria extinta há muito tempo. Eu acho isso muito fascinante e a estátua do sapo faz parte disso. A descrição da Ilha dos Sapos nas Ilhas Basilisco também mostra o quanto que os mestres são bastante preconceituosos em relação ao restante do mundo, que eles sempre colocam vários adjetivos bem negativos em relação a tudo, aparência, hábitos, qualquer coisa que seja de um povo que não é o de Westeros ou talvez o das Cidades Livres, os valirianos, eles criticam adoidado. E nesse caso o livro fala da aparência dos habitantes da Ilha dos Sapos, porque são pessoas que teriam membranas ali entre os dedos das mãos e dos pés. E aí falam que acham que os habitantes atuais são descendentes, talvez, de quem entalhou essa estátua de sapo lá atrás, porque são pessoas que têm o rosto dotado de um aspecto desagradavelmente similar a peixes. Tadinhos, pô, por que esse desagradavelmente aí? Deixa os caras, né? Mas enfim, Ilha dos Sapos, muito interessante, e é só uma parte das Ilhas Basilisco. Mas vamos pra uma outra parte, que é o Mar Escondido, que é lá no leste do leste do leste de Essos. É mais a leste do que Asshai. E Asshai, eu já mencionei aqui no vídeo, mas é meio que considerado o limite, assim. Se você é um grande aventureiro, se você é a pessoa mais incrível, tipo, você é o Corlys Velaryon, que navegou por todos os cantos, você foi até Asshai. É meio que assim, você zerou a vida, entendeu? Asshai é meio que considerado o limite do mapa, e pouquíssima gente de Westeros vai até lá. Então, um lugar que seria a leste de Asshai já é misterioso por si só, porque pouquíssima gente vai pra lá pra trazer informações de volta pra Westeros. Tem uma cidade que é banhada por esse mar escondido, que dizem que os humanos voam usando asas de couro. E na outra margem desse mar tem uma cidade chamada Carcoça, que é basicamente uma grande referência do universo do George R. R. Martin a uma outra história. Pra começar, qual que é a descrição que a gente tem de Carcoça no universo do George R. R. Martin, né? Diz que lá vive um senhor feiticeiro que é um imperador exilado de Iti, que é um outro lugar imenso e muito importante que fica ali em Essos. E o que é curioso sobre esse ex-imperador viver ali em Carcoça é que a dinastia dele, que seria a dinastia amarela, já foi derrubada ali em Iti há 1 milênio. Então só isso já é bastante curioso, né? Por que ele tá fazendo lá há 1 milênio? Por que ele tá lá? Mas aí tem a referência. Porque Carcoça, e eu espero estar acertando a pronúncia, inclusive, é o nome usado por vários autores a partir do conto Um Habitante de Carcoça, do Ambrose Bierce. E Carcoça é mencionada em um livro altamente influente na ficção especulativa, que é O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. E eu acho que fica muito óbvia essa referência
referência, não só pelo nome ser o mesmo, mas também pela cor, né? Seria a dinastia amarela do imperador, aí tem o rei de amarelo, enfim. Mas eu fiquei curiosa com essas asas de couro, né? Será que são só os caras voando de asa delta? Alguma coisa assim? E agora eu vou sair pro Mar Escondido e vou pro Mar Tremente, que é um outro mar ali mais pro norte. E no meio do Mar Tremente existe um local que é tipo o Triângulo das Bermudas, mas que não é em um lugar determinado no mapa. Eles não conseguiram marcar certinho no mapa onde que é. Talvez porque todo mundo que conseguiu chegar no lugar pra marcar no mapa não saiu de lá nunca mais. Eu tô falando da Baía dos Canibais, que é um lugar que dizem que quando o seu navio chega lá, ele fica preso nas águas congeladas e aí você realmente não consegue sair. E ainda por cima, a sua tripulação vira alimento para outros marinheiros que também estavam presos ali. Diz a lenda até que esses marinheiros canibais, na verdade, seriam os descendentes da tripulação de 1000 navios que ficaram presos lá. A conta meio que não fecha, né? Imagina 1000 tripulações ali se alimentando, precisa parar navio lá toda hora. Porém, tem uma outra explicação que é dada no livro que é mais estranha ainda, porque um mestre sugere que esses desaparecimentos podem ter sido causados por ataques de dragões de gelo, o que só gera mais perguntas ainda. Mas realmente esse tipo de história tem tudo a ver com o que eu falei lá atrás no vídeo dos mapas medievais, de que aqui tem monstros e tal. Realmente, o Mar Tremente é um dos limites ali do mundo conhecido, né? Então, você coloca ali, ó, ali tem monstros, tem canibais, tem coisas terríveis, e o seu navio vai naufragar, ou vai ficar preso eternamente no gelo e ser atacado por canibais. Acho que esse é um exemplo muito bom de como as histórias dos mestres têm um viés, né? Isso pra mim é uma das coisas mais legais de ler esse tipo de história, porque além de imaginar quão vasto é esse mundo e quantas coisas estranhas, misteriosas e curiosas que existem ali, também dá pra tentar imaginar como que uma pessoa de Westeros encara lugares diferentes de Westeros, lugares que eles não conhecem ou que não compreendem. Tem muitos outros locais misteriosos no mundo conhecido. Mesmo em Westeros, a gente tem a tal da Ilha das Caras, né, a Ilha das Faces, que é altamente relacionada aos deuses antigos e provavelmente tem um papel muito importante em episódios históricos cruciais de Westeros, mas mesmo assim é um lugar super envolto em mistérios. Tem os lugares por onde a princesa Nymeria passou, e tem, lógico, a Asshai, que eu falei brevemente aqui nesse vídeo, mas tem uma cidade vizinha a Asshai que consegue ser ainda mais misteriosa, mais sombria. Eu falei de alguns desses lugares na minha newsletter, num post que rolou ano passado. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a newsletter, que vai voltar em breve, inclusive, faz tempo que eu não posto, mas deve voltar aí nos próximos tempos. Ela é uma espécie de laboratório pra mim, então muita coisa que eu vou trazer pro canal ou pras minhas redes, eu acabo testando primeiro lá, e parte dessa pesquisa pro vídeo foi justamente pra newsletter. Então eu acabo fazendo coisas antecipadamente lá, vamos dizer assim. Não é a mesma coisa que vai sair no vídeo, mas eu acabo trazendo alguns spoilers pra vocês lá. E eu queria saber duas coisas de vocês. Primeiro, se você gostou desse formato de vídeo, quero saber se eu continuo, se eu faço mais. Realmente tava com saudade de falar desse universo mais livremente, assim, sabe? Sem ter uma pauta tão específica de lançamento da série, tem que estar atrelado ao episódio da série e tudo. Então, se vocês curtirem, se esse vídeo for bem, a gente pode fazer mais. E a segunda coisa é que eu queria que você me contasse quais lugares você acha que são os mais misteriosos do mundo conhecido e por quê. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!